Que bacana poder contar com a sua audiência no FM 98.7. Esta é a Bandeirantes Goiânia. A tela está dividida. A partir de agora, a gente vai para o Rio Grande do Sul falar com uma enciclopédia da comunicação brasileira, do jornalismo brasileiro. Eu não posso nem falar que é do jornalismo esportivo brasileiro, porque ele não é só uma referência no jornalismo esportivo brasileiro. Ele é uma referência na comunicação em nível nacional. Zé Alberto Andrade, do grupo GZH, da Rádio Gaúcha, né? Baita Rádio Gaúcha, que faz um trabalho muito bonito no Rio Grande, é uma referência em nível nacional e fala conosco neste sábado de futebol de seleção brasileira em campo. Zé Alberto Andrade, que alegria poder te ouvir, te receber aqui no nossa área pela Bandeirantes. Que saudade, Zé Alberto, tudo bem? Que alegria poder comunicar com você. Bom final de semana. Como vai o amigo? Olha, muito melhor agora, falando contigo e matando essa saudade, Juliano. Um abraço aos amigos ouvintes da Bandeirantes, ouvintes e também, hoje em dia, telespectadores, já que o rádio tem imagem agora. E peço a eles, aos amigos da Bandeirantes, que deem um desconto aí. Essa saudade do Juliano aí é algum exagero que ele possa cometer quando se refere a um amigo, como no caso eu. Não, não é exagero, não. O Zé Alberto tem uma referência. Quantas Olimpíadas? Olha só, ouvinte, internauta. Quantas Olimpíadas, Zé Alberto? 7 Olimpíadas. Quantas Copas do Mundo, Zé Alberto? 6. 6 Copas do Mundo. Qual mais te emocionou, Zé Alberto Andrade? Na Copa? Na história das Copas de Zé Alberto Andrade. Eu ainda fico com a primeira, sabe? Todas elas são muito bacanas. A gente viveu agora em dezembro do ano passado uma experiência absolutamente diferente na Copa do Mundo na Copa do Mundo do Catar, uma Copa num país, numa cidade só, podemos dizer assim. Mas a primeira Copa do Mundo, até porque a primeira Copa que eu fui, aliás, eu sempre conto Copas que eu trabalhei, e daí elas vão a 10. Eu conto aquelas que eu trabalhei no Brasil também, aquelas que a rádio fez a cobertura e que eu estava engajado na cobertura, ainda que numa retaguarda. Então, daí são 10 Copas do Mundo, desde 86. Mas, em loco, são 7 Copas. E a que mais me tocou foi a primeira que eu fui, foi exatamente são 6 Copas, no caso. A primeira que eu fui foi em 2002, até pelo resultado, mas junto com o resultado, vários ineditismos, a maneira como o Brasil foi campeão, estar no jogo final, primeira vez que eu entrei num estádio de Copa do Mundo foi só no jogo final. Eu não tinha, naquela Copa, entrado em estádio nenhum. E o único jogo que eu participei da transmissão em loco foi o jogo final. Então, só isso aí já seria suficiente para dizer que foi a Copa mais inesquecível, até porque de lá para cá o Brasil não ganhou, embora eu tenha trabalhado muito mais proximamente da seleção em relação à Copa de 2002, mas tudo que aconteceu naquele ano e tudo que representou na minha vida, eu ainda guardo aquela Copa do Penta como a Copa com mais elementos inesquecíveis. Ô Zé, você tá tomando chimarrão aí, é? Tô, não, ainda mais agora no inverno. Eu tomo chimarrão no inverno e verão, mas no inverno ele tem um sabor diferente, porque aqui dá uma esfriada, o chimarrão fica mais tranquilo, né? Tem gente aqui que diz o seguinte, Juliano, que o gaúcho é meio também exagerado. E diz, não, mas eu tomo chimarrão, e daí ele quer te convencer que o chimarrão é a melhor coisa do mundo. Eu até acho, mas eu não uso de alguns argumentos aí para convencer o pessoal a tomar chimarrão ou gostar de chimarrão. Então, quando eu não tomava, eles me diziam, oh, experimenta. E às vezes era verão, e eu disse, não, obrigado, tá quente, eu tomo água quente no chimarrão. Eu disse, não, mas o chimarrão é quente, mas ele refresca. Toda vez que alguém que não toma chimarrão, que está nos ouvindo agora, ouvir isso, que o chimarrão refresca no calor, fique sabendo que é uma grande mentira. Eu tomo chimarrão no verão também. Tomo. Se eu for aí a Goiânia, que é uma cidade mais quente, eu vou levar meu chimarrão e vou tomar. Mas isso não vai significar que vai refrescar. Ao contrário, eu vou tomar um suador, mas é saboroso. É um suador que eu já me habituei a tomar. E agora, no inverno, não. No inverno, o chimarrão, não só ele esquenta, ele tem um sabor que eu gosto, é amargo, mas a gente gosta, e é um hábito. Cria um vício no gaúcho, não só no gaúcho, né?
turma aí para a região, para o centro-oeste, mais para o oeste do Brasil, até pela temperatura, toma o tererê, que nada mais é do que um chimarrão gelado, e eu sou do nosso mate, o mate quente, mas ele não refresca, ele é bom para esquentar. Ô Zé Alberto, vem cá, me conta aqui no nosso Área pela Bandeirantes. Hoje tem seleção brasileira jogando, Infantino esteve na concentração da seleção brasileira e no local onde o Vinícius Júnior foi alvo, né, de atos racistas, né, e a seleção brasileira joga na Espanha, joga na Europa. O Infantino, presidente da FIFA, esteve na concentração da seleção brasileira. O que a gente pode esperar da seleção brasileira nessa sequência de amistosos? Seleção que ainda tem um interino como técnico, e por que tanta dificuldade, né, para encontrar um técnico na seleção brasileira? Não passou da hora de definir esse nome, não, hein, Zé Alberto Andrade? Coisa impressionante, né, Juliano? A seleção tem 2 jogos para fazer, o que menos interessa é o que vai acontecer dentro do campo. Sensacional, baita observação. E essa é a verdade, porque esses assuntos que tu trataste aí são mais importantes realmente do que vai fazer a seleção, se vai ganhar de Guiné e Senegal também. Acho que vai ganhar pela diferença de nível, mas também se não ganhar, não tem crise nenhuma, não significa nada do ponto de vista técnico. O que significa é o seguinte: essa indefinição, ela é um fato, eu acho que é um fato ainda tolerável, porque ao que se vê, o presidente Edinaldo está tentando uma cartada, está tentando uma aposta grande, que é o Ancelotti, e eu respeito isso e quero que o Ancelotti seja o técnico da seleção. Nisso eu estou muito combinado com o presidente. Eu acho que um nome como Carlo Ancelotti é, talvez, nesse momento, a melhor receita para o Brasil. Até porque nós temos ainda 3 anos para a Copa do Mundo. Exatos 3 anos, né? Nós estamos na metade de junho e vai estar começando a Copa daqui a 3 anos. E eu acho o seguinte: se não der certo, a gente já tem logo em seguida uma amostragem. Dá tempo de criar um plano B. Mas eu acho que vai dar certo se for o Ancelotti. Eu aposto muito positivamente numa opção por um técnico estrangeiro, campeão de tudo, como já foi o Ancelotti. Um cara que tem uma afinidade com o Brasil, não só por ter sido daquela geração, ele não estava no time, mas até estava no time da Itália lá, mas ele jogou com o Falcão no Roma, ele acompanhou a chegada dos brasileiros à Itália quando era jogador, ele treinou muitos jogadores brasileiros antes agora por exemplo, Vinícius Júnior, que ele é o técnico. Ele conhece bem o futebol brasileiro, e se ele admite a possibilidade de treinar a seleção, e ele já admitiu, embora sempre dizendo que ia cumprir o contrato com o Real Madrid, ele podia muito bem, na primeira especulação, ter dito aqui, não me interessa treinar a seleção brasileira, respeito demais, mas o meu plano de vida é outro. Ele nunca disse isso. Então é sinal que ele respeita e que, no fundo, ele não descarta, ele tem talvez até o interesse em treinar a seleção. Isso já me agrada muito. O sistema de jogo dele eu acho muito bom. Eu acho que treinar a seleção para um técnico experimentado como o Ancelotti é fácil. É fácil. Porque, sabe, juntar jogadores na seleção brasileira e tendo um bom comando, e isso, todas as testemunhas lá da Espanha, mais recentemente, ou que já viram o Ancelotti trabalhar na Itália, em outros países que ele trabalhou, na Inglaterra, garantem que o Ancelotti ele não tem nada assim que o afaste, brigue com o jogador, ele tem bom comando de grupo, ele tem boas ideias táticas, ele tem bom relacionamento com a imprensa. Das primeiras coisas que eu fiz quando surgiu o nome do Ancelotti, ainda lá na Copa do Mundo, foi consultar a minha amiga, ex-colega aqui de Gaúcha. Ela começou como estagiária na Gaúcha e hoje é uma figura internacional na TNT Esportes, que é a nossa querida Tatiana Mantovani, repórter da TNT, que está lá na Espanha já há muito tempo. Ela é setorista dos clubes de Madrid, principalmente. Ela é do futebol espanhol, mas ela vive em Madrid. E, claro, o Real Madrid dá muito mais pauta para ela do que o Atlético. E eu perguntei para ela, porque se falava também na possibilidade do Zidane vir trabalhar na seleção. E ela disse, olha, o Brasil vai estar mais bem servido com o Ancelotti. E começou a dar um rosário de motivos pelos quais ela via trabalhando diretamente com o Ancelotti e tendo trabalhado anos com o Zidane, e era impressionante como a Tati tinha
dentro do Real Madrid é impressionante como ela tem um trânsito livre e ela é benquista, até porque ela é uma pessoa muito legal, mas com os jogadores brasileiros que lá estão e estavam, com comissões técnicas, então ela não tem preferência e as pessoas tratam ela bem. E ela dizendo que, para aquilo que ela conhece de seleção brasileira, o Ancelotti seria a melhor opção. Bom, e na época falava-se do Luiz Henrique também, mas o Luiz Henrique está na seleção espanhola. E aí o que eu tenho? Bom, eu tenho uma ideia já quase pré-concebida. O Tite, quando foi perguntado há muito tempo, acho que era no início do trabalho dele na seleção, se é que ele estava na seleção. Perguntado na época assim, eu digo porque essa dúvida, essa enquete, ela é antiga, tu vai lembrar. Você lembra quando tinha aquela coisa, Mourinho ou Guardiola? Lembro demais da conta. Essa dúvida ou essa debate, ele é bem antigo. Ele é do tempo que o Mourinho estava bem mais em alta do que hoje em dia. Eles estavam equilibrados. E uma vez perguntaram para o Tite, e eu não sei se ele já era técnico da seleção. Tite, Guardiola ou Mourinho? E ele disse assim, nenhum dos dois. Ancelotti. Já naquela época. Então, quer dizer, Tite, observação minha, nossa, depoimento da Tati, os títulos que vêm se sucedendo. Então, o Ancelotti é o cara. O presidente Edinaldo está dentro de uma convicção. O que não pode é o seguinte, ele marcou para dia 30 a definição. Ou ele vai dizer que o Ancelotti é técnico imediato, ou ele vai dizer que o Ancelotti vem só no ano que vem, o que eu não gosto, mesmo que eu adore o Ancelotti, eu não quero que isso aconteça. Ou ele vai dizer que não é o Ancelotti. Então, eu acho que dia 30 fez bem o presidente, naquilo que, por enquanto, é uma grande indefinição e que eu não acho tão legal assim, mas ele fez bem fixar o dia 30 de junho agora como uma data final para se ter um esclarecimento. E espero que não seja o esclarecimento do tipo, Ancelotti vem na metade do ano que vem, depois de cumprir o contrato com o Real Madrid, e o Brasil passa um ano com eliminatórias, setembro começa, passa um ano tendo um mandato tampão de algum técnico, que eu espero que não seja o Ramon, porque o Ramon vai ter que cuidar da seleção olímpica daqui para frente.